Diz assim a palavra de Deus, a santa palavra de Deus diz assim: e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, pois não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, expulsava os demônios. Amém, Jesus? Amém. Veja como foi o início do ministério do Senhor Jesus Cristo lá na Terra Santa, na terra de Israel, há quase 2000 anos atrás. Jesus, ele chamou 12 discípulos para andar com ele, e Jesus começou a percorrer as cidades. E ele ia para as aldeias, para os povoados, para as cidades. E ele chegando ali, estando ali naquela cidade de Cafarnaum, chegada à tarde, de tardinha, trouxeram ali os doentes, os endemoniados, e Jesus curou a todos. Todos. Jesus fez um milagre. Nunca houve homem nessa terra que fizesse o que Jesus fez. Que fizesse mais do que Cristo. Nunca houve. Apesar que o Senhor Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará obras iguais a essa e ainda maiores. Ainda que algum dia algum homem fez, e os apóstolos fizeram obras maravilhosas também, e nós também podemos fazer, se nós tivermos fé, se nós nos apegarmos com o Senhor, mas ninguém se compara a Cristo. As obras podem ser a mesma, né? As obras podem ser as mesmas e até maiores, mas é em nome dele também. Se alguém fizer alguma obra, é por crer em Jesus Cristo. Então ninguém se compara a Jesus. Ninguém é maior do que Jesus. E é por isso que nós fazemos esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, ó, de alugar uma casa, colocar umas cadeiras. E precisa mais o quê? Para nós invocarmos Jesus. Não é verdade? Precisa mais o quê? Poderíamos, de repente, nos reunir ali, naquela grama ali. Não tem um gramado ali? Um terreno ali na frente? Ali dava para fazer uma reunião, mas eu pergunto, ia ficar todo mundo de pé? Ou ia sentar no chão? Ainda que nós arrumássemos uma cadeira e colocássemos lá umas cadeiras, ia ficar todo mundo com a cabeça no sol? Ou ia ter que levar um guarda-chuva para tampar o sol? E se de repente chovesse bem na hora? Então melhor é alugar um lugar, estar debaixo de um teto, né? É melhor, é mais seguro. Com certeza. Evita de alguém tomar sol, tomar chuva. Então é um trabalho que nós estamos fazendo aqui para invocar esse Jesus. Porque é Ele que cura as enfermidades. É Ele que consegue expulsar os demônios. Se alguém fazer uma obra igual a do Senhor, tem que ser em nome dEle. Tem que ser por crer nele. Sem Ele, ninguém consegue fazer nada. Aliás, tem até aqueles que fazem os prodígios, os sinais da mentira. Mas nem se compara com as obras de Deus. Existem os prodígios e sinais da mentira, mas nem se compara com as obras que vêm de Deus. Amém? Alguém pode dizer: eu procurei o demônio e o demônio me curou.
tirou uma enfermidade de mim. Alguém pode dizer, né? Foi o demônio que me curou. Mas essa pessoa pode esperar que essa enfermidade, ela não saiu. Ela só se escondeu. Porque o diabo, ele não faz o bem para ninguém. Ele só faz o mal. E se ele supostamente cura uma pessoa, daqui uns dias aquela doença se manifesta ainda pior. E a pessoa vai descobrir que não foi curada coisa nenhuma, só foi enganada. Porque o que o diabo sabe fazer melhor é mentir e enganar. Mas quando Jesus ele cura, ele cura. Quando ele arranca uma doença da vida da pessoa, ele arranca a doença de cima da pessoa para sempre. Eu já vi muitas pessoas serem curadas, serem libertas pela fé. Eu mesmo era doente. Eu com 14 anos eu pesava 32 quilos. 32. Não conseguia carregar um pacote de arroz com 14 anos. Minha mãe mandava eu ir na venda, tinha um mercadinho que nós chamávamos de venda. Compra um pacote de arroz lá, Elias, para mim. Eu ia e trazia aquele pacote de arroz, parecia que eu estava carregando um pacote de cimento de 50 quilos. Chegava cansado, quase morrendo, de tão fraco que eu era. E tinha o bronquite asmático. Bronquite asmático, daqueles graves. Mas um dia, um homem de Deus, chamado Pastor Robson de Abreu, ele orou por mim. E ele disse, você está curado em nome de Jesus. E nunca mais eu tive uma crise de bronquite. Nunca mais. Eu não podia abrir porta de geladeira. Eu não podia tomar sereno. Eu não podia tomar poeira da rua. Não podia tomar poeira de casa. Tudo fazia eu ter as crises de bronquite. E era tão ruim. Ficar procurando ar e não encontrava. Eu lembro da minha mãe, quando eu era menino, me levando nas costas para o hospital, para a farmácia, porque nem andar eu conseguia na crise do bronquite. Eu era um menino muito raquítico, um menino triste. Mas Jesus me curou quando eu tinha 14 anos e nunca mais eu dei uma crise de bronquite. Nunca mais. Depois disso, que Jesus me curou, eu trabalhei em fazenda, trabalhei de servente pedreiro, trabalhei em serviço pesado. Como é que pode? Como é que pode? Um menino que não conseguia pegar um pacote de arroz, pesava 32 quilos, depois foi trabalhar em fazenda, trabalhar de servente pedreiro. Isso que isso é pesado, hein? E é pesado? É pesado, vira massa. É pesado trabalhar em fazenda, não é fácil. Jesus me curou. Então eu posso